When you think of the female, one's fragile relationship to sex, but when we take this to the history context, we realize that in fact the woman has much more fiber and courage than we think. Prehistory. A figura feminina na pré-história tinha um enorme peso na sociedade de todo o mundo. Não eram sociedades matriarcais, e sim matriarcêntricas, pois a mulher não dominava, mas as sociedades eram centradas nela por causa de sua fertilidade. Assim, pela sua inexplicável habilidade de procriar, as mulheres eram levadas à categoria de divindades. Os vestígios paleolíticos revelam que a mulher ocupava um lugar primordial, pois foi nesse período que foram encontradas pinturas, estatuetas e outras coisas que cultuavam a mulher como ser sagrado. Middle Ages. Na Idade Média, a maioria dos conceitos e ideias era elaborada pelos escolásticos. Tudo o que sabemos sobre a mulher daquela época vem das mãos dos homens da igreja, pessoas que deveriam viver completamente longe delas. Muitos clérigos consideravam-nas misteriosas, não compreendendo, por exemplo, como elas geravam a vida ou curavam doenças com ervas. Essa falta de conhecimento da natureza feminina causava medo aos homens. Os religiosos se apoiavam no pecado original de Eva para ligar a corporeidade e inferiorizá-la. Isso porque, devido aos textos bíblicos, Eva foi criada da costela de Adão, sendo mais propícia aos desejos da carne. Devido a essa visão, acredita-se que a mulher tenha sido feita apenas com o objetivo de procriar. A Igreja Católica medieval considerava a mulher como causa e objeto do pecado, pois tinham como referência a ideia do pecado original, cometido por Eva. Sendo assim, eram consideradas portas de entrada para o demônio. Só não eram consideradas viúvas, esposas e que viviam no convento. A Idade Média também foi palco de uma das maiores perseguições contra as mulheres, ou seja, foi o tempo que houve a caça às bruxas. Esse movimento a Igreja realizou através de um santo ofício chamado Inquisição, que caçava os rituais pagãos e também a mulher tendo como base o centro da vida. Ancient Egypt. Foi graças à rainha do Egito, Cleópatra, que a mulher ganhou destaque nas sociedades até o dia de hoje. Em comparação com as mulheres de outros períodos históricos, a mulher egípcia tinha um status bastante privilegiado, já que no Antigo Egito, a igualdade entre sexos era bastante visível e praticada, sem preconceitos ou recriminações. Até mesmo a maternidade era superior socialmente do que a paternidade. Em escritos antigos chamados de Instruções do Saber, é possível identificar a visão do feminino. Neles eram relatados a maioridade feminina, que era alcançada quando a mulher era capaz de escolher o marido para o casamento. O trabalho direcionado especificamente para a mulher não era tão pesado na maioria das vezes, pois se envolviam na tecelagem e na colheita do trigo. Mas, quando havia necessidade, eram elas as responsáveis pelos trabalhos mais pesados. No caso das mais pobres, eram elas que trabalhavam na construção dos públicos. Apesar de todo o seu privilégio, elas não detinham poder algum no governo, nem em cargos mais baixos. Ancient Greece. Na Grécia Antiga, a mulher era considerada um símbolo inferior ao homem, mesmo a Grécia sendo um símbolo de democracia. Por serem cidadãs gregas, as mulheres tinham o mesmo direito que os homens, porém eram restritas apenas a cuidar dos filhos e a da casa, e não tinham direito a votar, e muito menos ao saber. Elas eram sempre submissas aos seus maridos, não tinham vontade própria nem sonhos. Viviam com medo, mas sempre estavam prontas para obedecê-los e atendê-los. And now? A conquista social das mulheres é limitada a determinados países e classes sociais, sendo o maior preconceito vivenciado por elas no mercado de trabalho. A remuneração não acompanhou o crescimento profissional feminino. Mesmo tendo escolaridade superior à dos homens, as mulheres ainda ganham bem menos. Não haverá desenvolvimento social e econômico justo se não houver as mesmas oportunidades para homens e mulheres, direitos e deveres para ambos. A nova mulher busca a conquista no ramo do trabalho, passando assim a exigir mais das qualidades de um homem, pois hoje não são mais submissas e nem inferiores a ele.
Elas conquistaram o direito à licença maternidade e o direito ao aborto, mesmo que em alguns países isso não seja possível. Breaking News. Tivemos a informação que o avião da linha Autholations acabou de cair na cidade de Recife e que 10 mortos já foram confirmados. Havia 103 passageiros a bordo. Não se sabe ainda a situação dos outros 93. O piloto teve dificuldades com as aves que migravam para o sul e teve que fazer um pouso forçado, mas lhe faltava espaço. Então acabou colidindo com um prédio comercial e está nesse exato momento atravessando o centro da cidade. Há um grande tumulto, como sempre. Há curiosos no local. O avião ainda corre risco de explodir. A defesa está indo para o local para tomar conta da situação. Voltamos aos estúdios.